Muito bem, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Irmãos, temos aqui uma passagem das Escrituras Sagradas muito interessante, que me chamou a atenção, que fica no livro de Tiago, capítulo 3, versículo número 2, que destaca o poder e o desafio de controlar as palavras. O texto afirma que todos cometem erros, mas aqueles que conseguem dominar a própria língua demonstram maturidade e controle total sobre seu corpo. Se alguém tropeça em palavras, é varão perfeito e capaz de refrear o seu corpo. Estes versículos, ele destaca que o controlar a fala é um sinal de maturidade e perfeição espiritual, pois quem domina a língua, que pode causar grandes danos, também consegue controlar todo o seu ser, sendo um exemplo de disciplina. Aqui, meus irmãos, nessa passagem é utilizado a analogia do freio na boca de cavalos e do leme de grandes navios, para ilustrar como algo tão pequeno quanto a língua pode ter um impacto gigantesco em nossas vidas. Todos tropeçamos em muitas coisas. O erro faz parte da nossa condição, que exige vigilância constante. Se alguém tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O controle das palavras é apresentado com o maior teste de disciplina da maturidade espiritual. Meus amigos, aqui, meus amados irmãos, aqui ele faz uma revelância muito interessante sobre muitos casos que acontecem no cotidiano de algumas pessoas que às vezes soltam palavras que ofendem. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de soltar palavras que mexem com o intelecto, com o ser, com o consciente das pessoas. Então, a maturidade, como é descrita aqui nessa passagem, ela é essencial para o controle da nossa própria língua. Que é um pedaço de carne pequeno, mas ela tem um poder destrutivo muito grande. Haja vista que a própria Bíblia nos exorta, nos aconselha a não contarmos a ninguém nossos propósitos, nossos planos, as nossas orações, o conteúdo delas, sobre a que propósito você está orando a Deus, porque há algumas pessoas que jogam as famosas
palavras contrárias e atrapalha o desenvolver, atrapalha o andar da carruagem, vamos dizer assim. Porque se você está orando por uma determinada situação, por uma questão de saúde, por exemplo, e você vai e fala para um irmão que tem gente que infelizmente tem esse problema, eu conheço muitos, que tem uma língua venenosa. Tem gente que tem o olho, que tem algumas pessoas já passaram por essas situações, que se ao olhar para uma planta mata. Eu digo isso porque já aconteceu uma vez, eu tinha um pé de pimenta, você vê que é um negócio forte. E a vizinha que tinha perto lá na época, onde eu morava, ela olhou para esse pé de pimenta, admirou-se e o pé de pimenteira secou, morreu. Simplesmente os galhos perderam vida, não teve jeito. Não teve jeito que desse jeito. E eu conheço também uma pessoa que ela mesma diz que não pode tocar em nada que tem vida, que não seja de 2 pés, que morre. Até animais. É incrível. Isso é real. Eu contemplei essas coisas. Logicamente que são, graças a Deus, que são raridades. Mas em alguns lugares, há pessoas que têm essa coisa maligna consigo, sei lá o que é esse negócio. Só Jesus mesmo, só Jesus na vida dessas pessoas. E se você for analisar, são pessoas que não têm o 100% de Deus dentro de si. Que uma pessoa olhar para uma planta, ela morrer, admirar-se de um animal, ou tocar dele e ele morrer, é um negócio sério. Eu tinha um galo que ele foi criado desde pequenininho dentro de uma gaiola. E esse galo cresceu e ele ficou já um rapazão, vamos dizer assim, e ele era mimoso. Eu estava sentado numa cadeira, ele chegava, pulava na minha perna. Era uma maravilha. Certo dia, chegou uma pessoa lá, admirou-se daquilo ali, das atitudes do galo. O galo morreu. O galo sadio. Então, são situações que eu estou falando aqui, que não é coisa que eu estou inventando. É coisa que a Bíblia destaca e existe no mundo. Aqui está falando a respeito da língua, mas existe a questão também do ver, que o ver gera o falar. E aí é onde acontece a tragédia. Porque no meu caso, se eu soubesse que aquela mulher tinha o falar tão perigoso e o olhar, na hora que ela tivesse saído, eu tinha feito uma oração com o galo, para apresentar o galo a Deus, para tirar toda a maldição que tinha ali, porque eu gostava muito do meu galo e perdi. Felizmente, não deu mais para aproveitar. Quando eu percebi que o galo tinha morrido, ele estava até com o corpo quente, mas eu ainda pensei em aproveitar, mas disse, não, deixa isso quieto, não vou mexer com esse negócio não. Então há uma necessidade do controle dessas coisas, de pessoas que têm essa natureza, controlar. Se sabe que tem, buscar ajuda. E essa ajuda ela não é humana. Essa ajuda ela é divina. Só Deus para tirar essa coisa ruim que há em cima dessas pessoas. Principalmente no tocante a palavras que atrapalham a vida dos outros. Tem gente que, se você tiver numa determinada situação onde você está construindo algo, tentando erguer algo e aquela pessoa jogar ali uma palavra contrária, pronto. Acabou-se, o projeto desmorona. Uma situação aqui que aconteceu, onde uma mulher olhou para um terreno e falou lá que aquele terreno ali não dava fruto, e o cara plantou e não nasceu nem pé de feijão lá. Aí foi preciso um grupo de obreiros da igreja ir lá fazer uma oração
apresentando o terreno a Deus. Parece até assim coisa de louco, vamos dizer assim, mas é como nós somos chamados, né, de loucos, para tirar aquela maldição do terreno, para o terreno voltar a ser produtivo. Então são grandes os males que há ao nosso derredor. Se nós tivéssemos uma visão espiritual do que acontece ao nosso redor, nós iríamos nos admirar do que a gente ia ver. Porque a Bíblia descreve que há uma guerra invisível, não possível, não seria possível nós contemplarmos, a gente vê, mas é os anjos combatendo com os agentes malignos, guerras, tinidos de espada, para defender nossa vida, para defender o nosso patrimônio, o nosso lar, a nossa família, até a nossa saúde. Então é um negócio muito sinistro, muito complicado para quem tem essas coisas. E não adianta falar de Deus para essas pessoas. É perca de tempo. Que aquele que não consegue dominar a própria língua demonstra que não consegue dominar, que aquele que consegue dominar, que consegue dominar a própria língua, demonstra maturidade e controle sobre o seu corpo. Então, já nos diz aqui que existe uma falta de domínio. E este domínio, para essas pessoas que têm esse tipo de problema, chama-se Jesus Cristo. Muita oração, meus irmãos, porque pessoas com tais problemas, com esse tipo de situação em cima de si, com esse tipo deve ser um bicho, um demônio, alguma coisa que acompanha, porque para quem nunca viu acontecer, apenas ouviu falar, não acredita, mas existe, é real. É o chamado olho mau. Se vê uma criança, então a criança adoece. É um negócio sério mesmo. E a questão que Tiago 3:2 aqui destaca, é necessário controlar as palavras. É um desafio. E esse desafio é preciso que haja uma intervenção divina. E essas pessoas que têm isso, parece que já são, não sei, tem um predestinamento terrível sobre elas, porque é difícil. A gente tem que dar. Outro dia tem um tio que é envolvido com um negócio aí dos deuses pagãos, e ele entrou na minha casa e eu estava aqui nesse quarto, e eu não vi na hora que ele entrou. Eu não vi na hora que ele entrou, porque senão eu teria segurado ele na calçada. Eu perguntava o que ele queria, porque eu já sei que ele anda carregado de encosto, de tudo enquanto que não presta. Eu teria dito, não, tio, eu dei o recado. Deu o recado. Porque ele tem esse problema também. E cheio de palavras contrárias, para tudo não vai dar certo. Não falar assim nada positivo, nada que seja agradável aos ouvidos da gente, nada que edifique. Só traz conversas contrárias a tudo aquilo que ele vê. Sai observando o que é que você tem ou deixa de ter dentro de casa. É coisa feia. E Tiago repreende essas coisas, essa passagem aqui, que a pessoa precisa ter o domínio sobre a língua, porque é pelo ver que a língua fala.
só vai falar se vê. Aí é onde saem as palavras contrárias, as palavras que trazem atraso, que trazem tudo. Por isso, a necessidade de em nossas orações, a gente pedir a Deus que repreenda esses males de nossas vidas, que mantenha pessoas com esse instinto longe da gente. E que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e que faça que o Espírito Santo faça uma obra redentora dentro na vida dessas pessoas, para que esses demônios, isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus, esses demônios saiam dessas pessoas e essas pessoas possam ter uma vida tranquila, porque quem tem essa capacidade de fazer isso, de ter uma língua venenosa, como a gente chama, um olho maléfico, que o que vê morre, o que toca morre, se admira-se de alguma coisa, morre também. É o espírito de gafanhoto, de destruição. E é necessário que só Deus e a única coisa que nós podemos fazer é orar por a vida dessas pessoas, pedir a Deus que tenha misericórdia e que faça uma limpeza espiritual na vida dessas pessoas, meus irmãos. Então, irmãos, a mensagem era essa, a gente estava lendo aqui e achei interessante repassar, porque eu creio que algumas pessoas ainda não tenham tido esse tipo de experiência, mas isto é real. E é necessário a gente tomar cuidado com quem a gente permite que entre em nossas casas. É preciso tomarmos cuidado com quem nós conversamos alguns assuntos, ou por que não dizer todos os assuntos, porque chegando aos ouvidos de tais pessoas, pode ser que haja um embarreiramento tão grande que você vai sentir assim, um desejo de desistir das coisas, pelas dificuldades que você vai encontrar. Eu tiro que uma época, há uns meses atrás, eu estava tentando vender uma casa e tinha aquelas velhas rezadeiras que passavam lá e via a placa e dizia: "Ele não vende nunca, não vai vender nunca, isso aqui não vende não". E realmente eu tive deu muito trabalho para vender a casa, porque foram mais de 20 pessoas ver o imóvel e não compravam. Gostavam das fotos que viam do imóvel pela internet, pelo bazar que a gente colocava. Quando chegava lá, desistia do negócio. Não dava certo, não dava certo. Aí foi preciso buscar a Deus. O Senhor repreende toda palavra contrária em cima dessa casa, para que seja possível acontecer a venda dela. E só depois de muita oração, muito clamor a Deus, porque Deus derrubou aquelas barreiras, aquelas palavras malignas. Porque como diz o olho, o controle do olho, o controle da língua, olhou, viu, falou. Olhou, falou, viu, falou, tanto faz, é a mesma coisa. E grande foi a luta espiritual, mas graças a Deus foi possível, eu consegui fazer a venda do imóvel, mas não foi uma tarefa fácil não. E eu sabia quem eram os faladores, e há quem diga que teve gente que jogou, tem gente tão ruim do jeito, que se enquadra nesse quesito aqui, que eles têm um processo de pegar terra lá dentro do cemitério e jogar em cima da casa. Algumas pessoas creem que isso é superstição, mas traz atraso, traz maldição. Então, tem que ter firmeza, tem que ter um relacionamento forte com Deus, para que essas coisas não ataquem a nossa vida pessoal e nem espiritual. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e creiam que isto que eu vos falo
É verdade. Tem gente com esse tipo de instinto, instinto maléfico, mas Deus há de ter misericórdia dessas pessoas e só Ele que pode resolver esse problema. Limpar, redimir e expulsar esses demônios maléficos que acompanham essas pessoas. E assim, meus irmãos, às 16h30, já está se encerrando o dia, daqui a pouco inicia-se a noite, e eu desejo a todos um bom final de tarde, um bom início e uma boa noite a todos os que nos ouvem, a todos os que vão ver o vídeo daqui a pouco no YouTube, Diácono Erivelton Oliveira, no Facebook, Erivelton Oliveira, tem também no Instagram, Erivelton 1332, os vídeos vão estar lá, e a vocês que vão assistir, curtam, compartilhem com alguém que você conhece, que sabe quem é, que tem alguém que tem esse tipo de problema, para que também venha a se precaver de tais males. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. E graças a Deus. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.